Fala pessoal, vamos agora resolver questões do CESP sobre o que a gente estudou até o presente momento, planejamento estratégico e as ferramentas aí de suporte, de análise de ambiente e de planejamento estratégico. Olha na tela aí, Marcos. Vamos lá, meu querido. Vamos lá então. Primeira questão aí, técnico do Superior Tribunal Militar 2018, diz o seguinte: o planejamento estratégico é uma forma de planejamento com foco no curto prazo e que prioriza temas de maior relevância no âmbito das organizações. Galera, questão zona errada, tá? Planejamento estratégico, ele é focado no longo prazo, beleza? O restante está correto. Prioriza maior relevância até por causa do princípio da maior abrangência e maior influência do planejamento, né? Então ele é voltado para o longo prazo, por isso que a nossa questão, o item, né, está errado, beleza? Mais uma aí da mesma prova, STM. A análise que fundamenta um processo de planejamento estratégico tem como foco somente, ó. Essas palavras aqui, Marcos, na prova do CESP são ótimas. Somente no ambiente interno da organização, de forma a maximizar as potencialidades já existentes. Erradíssimo, galera. Ó, dica para você, tá? A prova do CESP, caiu a palavra somente, 99% de chance que a questão somente, tá? Tá errado. Primeiro, que nós temos análise de ambiente interno e externo. Vimos isso na análise SWOT, tá? E realmente tem que maximizar os potenciais. Então, quando a gente faz a análise interna, a gente tem uma preocupação com as forças e fraquezas da organização, mas não é só ambiente interno. Ambiente interno e externo, leva isso para a prova. Apareceu 99% das vezes que aparece a palavra somente, a questão somente. Mas aquele 1%, fala aí aquele 1%, aqui, tome cuidado com aquele 1% vagabundo. Mais uma e outra, técnico ainda do STM 2018. Resultados pretendidos são aqueles caracterizados por sua intencionalidade e podem ser traduzidos do ponto de vista estratégico em uma série de metas. Olha que questão legal, aquilo que eu falei. O CESP, tá? O CESP não vai só na literalidade. Ele contextualiza, ele troca as palavras, ele coloca sinônimos, é uma banca muito inteligente. Aquilo que é pretendido é intencional, concorda? Se você pretende, você tem a intenção de conseguir. Então, o resultado pretendido são caracterizados por sua intencionalidade. Certíssimo. E podem ser traduzidos do ponto de vista estratégico uma série de metas. Exatamente. Várias metas alcançadas chegam a um resultado, gabarito certíssimo. Questão muito inteligente, muito bacana e de pura interpretação, puro senso crítico, tá? Mais uma aqui, ó, analista agora STJ 2018. Vamos lá. Diz lá o seguinte: o diagnóstico estratégico possibilita a identificação de pontos fortes e fracos, assim como de fraquezas e oportunidades. Exatamente, o que ele chama de diagnóstico estratégico, a gente vai lembrar da matriz SWOT ou matriz FOFA, né, em português, tá? É isso aí. Analisa o ambiente interno, pontos fortes e fracos, e o ambiente externo, ameaças e oportunidades. Bem literal, analista da STJ tem um concurso de altíssimo nível, aí, salário muito bom. Item certo. Vamos lá, mais um item aí, ó. Analista STJ, continuando. O processo até se chegar à estratégia é predominantemente quantitativo, embasado no estabelecimento de dados. Gente, vamos lá. Para chegar na estratégia da organização, o plano estratégico, você não analisa só aspecto quantitativo. Por quê? Você não está pensando só em lucro, eu quero 10% de lucro. Não, pô, aspecto qualitativo também. Então o processo ele é quantitativo e qualitativo. Metas qualitativas, melhorar o atendimento ao cidadão, melhorar o processo interno. Tá? Então veja, ó, desenvolver, capacitar o pessoal, sei lá, da área de TI. Isso é um aspecto qualitativo que envolve planejamento estratégico, tá? Então, você que está para o seu concurso que é o CESP, você tem que fazer questões da banca, tá? Porque outras bancas vão apresentar, né, outros perfis de questões. E o CESP é muito inteligente.
Então, essas palavras, quantitativo, qualitativo, tem que estar, ó, massa do sangue, beleza? Então o item aqui está erradíssimo porque não é predominantemente quantitativo, quando na verdade é quantitativo e qualitativo, beleza? Mais uma aí. Na elaboração de um planejamento estratégico, devem-se privilegiar objetivos de curto prazo. De novo, ó, caiu no STJ, caiu no STM, vai cair no seu concurso. Planejamento estratégico é o quê, pessoal? Longo prazo. Isto é, dentro de um período temporal de 3 a 12 meses. Galera, eu não tenho como afirmar para vocês que 3 a 12 meses é curto prazo. Porque isso depende muito do ambiente, depende do ciclo operacional da entidade. Pode ser que... Vou dar um exemplo para vocês, tá? 6 meses aqui no seu concurseiro é longo prazo. Por quê? Porque quando sai um edital para a prova, é geralmente 2, 3 meses. Então, é muito tempo, 6 meses, para a gente raciocinar no planejamento. Então, você tem que tomar cuidado com isso aí. Você não pode afirmar que 3 a 12 meses é curto prazo. Não dá para afirmar categoricamente isso não. Beleza? Bota aí. Então, o item está erradíssimo. Mais uma aí. Analista EBSER 2018, a empresa brasileira de serviços hospitalares. No planejamento estratégico hospitalar, são avaliados também fatores externos. Lógico, fatores externos também. Pois essa análise integra um macrosistema, sistemão grande, que abrange governo, ok, plano de saúde também, agências reguladoras também, entre outras. E a gente pode colocar aqui, ó, entidades privadas. Entidades de saúde privada. E tem certo. Olha que interessante, né? Aquilo que eu te falei, Marcos, aqui, eu tô dando aula conversando com o Marcos, aqui tá bem dinâmico o negócio. Então, aquilo que eu falei, pô, o CESP, ele vai contextualizar. Então, ele pegou o planejamento estratégico dentro do setor de saúde pública. Envolve o governo? Lógico, o governo tem sua parcela ali na prestação de serviço de saúde, né, dentro da Seguridade Social. Mas também os planos de saúde também tem? Tem. Então, na hora que vai fazer o planejamento estratégico, tem que pensar nos serviços que os planos de saúde fornecem. Até porque eu, dentro do hospital, eu, por exemplo, gestor de um hospital, eu tenho que avaliar o acesso não, mas o vetor direto do paciente, ou seja, o paciente vai direto no meu hospital. Eu posso pensar no paciente que vem perante o SUS e eu tenho que pensar também no paciente que vem plano de saúde. Então, são 3 vetores que podem impactar aqui o desempenho do meu serviço de saúde. Então, ele está falando aqui, é um macrosistema, um sistema grande, que é o governo, plano de saúde, as agências reguladoras, por exemplo, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e os hospitais privados, entidades, ONGs, enfim. Realmente muito interessante. E veja que nesse planejamento estratégico, ele é bastante abrangente. São diversos fatores internos e externos levados em consideração na hora de elaborar esse plano. Muito excelente questão. Mais uma aí também, ainda da EBSER, ó. Na área da saúde, há forte autonomia dos centros operadores devido a um saber especializado, o que exige comunicação intensiva com a finalidade de prover formas de autoconhecimento e insumos para a formulação coletiva de uma visão estratégica. Gente, tá certo e não tem assim muito o que comentar. Ó, tem autonomia dos centros operadores de saúde devido ao saber especializado? Tem. Com certeza ele tem uma autonomia deles para que eles possam oferecer serviços e tal. Exige comunicação intensiva, né, intensa, forte, para prover formas de autoconhecimento e insumos, né, e ferramentas, meios para a formação de uma visão estratégica. Bem, sim, genérica a afirmação, né, não tem muita tecnicidade, mas está correto aqui o texto, tá? Vamos lá, mais uma. No planejamento estratégico, a entidade define ou rever a sua missão. Ó, situação em que ela pretende estar em um período futuro. Tá vendo o erro aí, ô Marcos? Missão não é o que ele quer estar na frente. Isso aqui não é missão, isso aqui é o quê? Visão de futuro. Caraca, visão. E a sua visão, propósito dela existir. Ah, ele trocou, ele inverteu. Isso aqui é o quê? Missão. Eu avisei no slide, IPC, importante pra caramba.
cai muito. Caiu aí, ó, item tá errado porque ele inverteu o conceito de missão e o conceito de visão. Beleza? Mais uma aí, vamos lá. Elaborar projeções... Opa, até já deu certo aqui. Ih, o professor errou. Mas vamos lá, ó. Elaborar projeções na área de saúde é algo frágil, pois nessa área o ambiente é altamente suscetível a desequilíbrios, o que torna fundamental antever cenários. Aquele que a gente falou, né? O planejamento com base em cenário, a abordagem prospectiva. Vários cenários distintos e eu planejo o meu presente com base nesses cenários. E ele está falando aqui, deixando bem claro, que na área de saúde isso é comum. Porque pode dar um surto, pode dar uma enchente que demanda uma demanda na área de saúde. Vamos pensar, por exemplo, Marcos, na parte lá aquele terrível problema lá em Brumadinho, por exemplo, né? O volume de atendimento que o setor hospitalar teve. E é uma situação contingencial e os hospitais devem elaborar um protocolo para situações emergenciais como essa. Tá? E isso aí é um tipo de planejamento baseado em cenário, uma abordagem em prospectiva. Muito bacana a questão. E reforço, o CESP contextualiza as questões. Ele não simplesmente cobra de você o conhecimento literal, técnico. Ele quer a aplicabilidade, que você pense, que você raciocine. E aí é onde entra a dificuldade da prova do CESP. Não é só no estudo técnico, no conhecimento dos conceitos, das abordagens, mas a sua aplicabilidade, tá? Mais uma aí da EBSER, ó, vamos lá. No planejamento estratégico, a entidade, ó, em primeiro lugar, ó, cuidado, galera, cuidado. Deve definir indicadores que deseja medir e, a partir dele, definir sua direção estratégica e seus objetivos. Marcos, primeiro a gente define o indicador para depois o objetivo, é? Tem nem como, porque o indicador vai medir de um objetivo. Então tem que ter um objetivo para dizer como é que eu vou medir ele. Então não é em primeiro lugar, tá errado. Como é que eu vou medir o que eu não tenho? Não faz o menor sentido, cara. Então ó, eu tenho que fazer 50 questões essa semana. Aí eu vou criar um indicador para medir isso. Como é que eu vou criar um indicador para medir questão se eu nem sei quantas questões eu tenho que fazer? Então não faz o menor sentido. Então não é em primeiro lugar. E é o que eu falo, cuidado com as palavras. Há uma lógica aqui, né, galera? Como eu estou explicando para vocês, há uma lógica nesse contexto. Então você nem precisava decorar as etapas do planejamento para saber que o indicador é depois. É lógico isso. E quando alguém escreve e fala primeiro se faz isso, depois isso, é porque tem uma lógica. E você, como um bom estudante, um bom concurseiro, uma pessoa inteligente, tem que entender a lógica, o sentido por trás disso daí. Cuidado aí com as provas do CESP. Cuidado. Vamos lá, item errado. Próximo. O planejamento estratégico enfatiza longo prazo. Aí, ó, até que enfim, hein? É voltado para as relações da organização com o seu meio ambiente e envolve toda a organização. Exatamente. Então, análise de ambiente interno e externo e envolve toda a maior abrangência possível. Questão corretíssima. Mais uma aí, ó. No âmbito do planejamento estratégico, a visão é um conceito que define o papel que a organização assume. Isso é visão? Não! Isso é o que, galera? Missão, velho. Missão. Missão, pô. Missão é o papel, o que ela é, por que a gente existe, o que a gente faz, por que a gente está aqui. Isso é a missão. A visão de futuro é o que você quer ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É o que você quer ser no futuro. Por isso que as bancas nem colocam mais visão de futuro para não ficar um negócio entregue. Então ele só coloca visão é isso. Não, é visão de futuro. Se você lembrar disso, meu irmão, você não erra mais essa questão na sua vida, tá? Mais uma aí, ó. O planejamento estratégico de uma organização define objetivos de novo, ó. 3 questões falando a mesma coisa, Marcos. Não dá para errar. E se o meu aluno errar e falar para mim que errou, eu vou passar por cima no carro, hein? Não dá. Ó, melhor forma de você aprender é fazendo questões. Ah, Vinícius, mas eu estudei pouco, não sei quase nada. Tranquilo, você vai aprender fazendo a questão. Se você fizer essa questão comentada umas 3 vezes, você já entendeu que planejamento estratégico é de longo prazo, tá? E ele não atende interesses específicos da alta administração. Não é alta administração. O foco da empresa não é atender os objetivos da alta administração. Tem objetivos organizacionais da empresa como um todo, tá? Então cuidado aí, gabarito errado. Vamos mais uma aí, ó.
Tecnólogo da EBSER, as flutuações cambiais são irrelevantes. Olha o perigo. Irrelevante para planejamento de estratégia de uma empresa revendedora de medicamentos inserida no contexto nacional, independentemente do mercado. Fala aí, Marcos. Pessoa importa remédio lá dos Estados Unidos. Aí o mercado cambial não tem nada a ver, pelo amor de Deus, galera. Se você trabalha com importação, o câmbio é importantíssimo para você se planejar. Então, o dólar subiu demais. Opa, tu vai gastar mais dinheiro. Então, na hora de vender o produto vai estar mais caro. Se o dólar baixa, então você gasta menos para importar. E aí, se você mantém o preço, a tua margem de lucro aumenta. Mas aí você quer repassar, você só quer aumentar o lucro ou você quer vender mais? Porque existe uma diferença entre aumentar o lucro bruto operacional e o resultado do exercício. E isso daí, muitas das vezes, aí eu quero puxar um pouquinho para a contabilidade, o administrador, o gestor da empresa, não tem essa visão. Então não é aumentando a margem de lucro, a margem de contribuição, que você aumenta o lucro do exercício. Não necessariamente, tá? Porque você tem que analisar o contexto como um todo, tá bom? Então, muito boa essa questão aí, ó. E mais uma vez, aquilo que eu falei. Lógica, né, pessoal? Lógica. Temos que agir com racionalidade. Pensar com lógica, que você não vai errar uma questão dessa. Mais uma. A percepção das necessidades do mercado e os métodos pelos quais uma organização pode satisfazer essas necessidades devem constar na descrição dos valores. Galera, olha só. O que são valores, né? São valores, são conceitos, são características compartilhadas entre os agentes, né? Entre os membros de uma organização. Então, a percepção da necessidade do mercado. O mercado quer comprar caneta. E você trabalhar para vender caneta, isso é valor da organização? Tem nada a ver, mano. Tem nada a ver, tá errado. Tá? Então, a percepção de uma demanda de mercado e a empresa atuar para atender essa demanda não é valor. É o que então, Vinícius? Isso aqui é objetivo, é meta, é missão, tá? Mas não é valor. Valor é aquela coisa intrínseca, né? Aquelas características compartilhadas, seriedade, compromisso, pontualidade, disciplina. Isso são valores. Não tem nada a ver com o que ele falou na questão aí. Mas legal essa questão. Vamos lá, mais uma aí, ó. O estabelecimento da visão e da missão ocorre no planejamento estratégico. Certo? Exatamente, a gente viu, né? Na missão estão descritos o propósito e os valores, seu escopo de atuação e o público que ela pretende atender. Aqui ficou a dúvida, né? Porque você fala assim, ó, na missão estão descritos os propósitos e os valores, mas valor não é diferente? Aí o Sérgio falou o seguinte, não, está correto. Porque na hora que eu estabeleço os valores, isso reflete a missão. Isso. E mais, os valores também são refletidos na visão de futuro. Olha que interessante. É uma abordagem diferente, mas que não está completamente errada. É uma abordagem diferente. Ó. Na missão estão descritos o propósito, a razão de ser da empresa e os valores. Opa, como é que eu consigo identificar os valores dentro da missão? Né? Na hora que eu olho os objetivos... Então veja que é interessante a abordagem. É uma abordagem diferente, que não está errada. Tá bom? Cuidado. O SESP é aquilo que a administração é foda, né? Eu até peço desculpa se você fica bolado com palavrão, mas a administração é complicado. Né? Porque a administração tem... Um autor falou dessa forma, o SESP pegou e botou na questão. Aí você entra com recursos. Não, porque missão, valor e visão são coisas diferentes. Ao SESP, na hora de rebater o seu recurso, não. O fulano de tal, na obra tal, publicou isso. E aí? Como é que fica? Você vai ter que saber tudo? Não, tem que ter bom senso. E na dúvida, meu irmão, deixa em branco. Mais uma. O estabelecimento dos objetivos estratégicos de uma organização, o estabelecimento deve levar em conta a sua missão e sua visão. Lógico. Na hora de estabelecer o objetivo, a razão de ser e aonde eu quero chegar são fatores aí de pontos de partida, né? Mais uma aí. No planejamento estratégico, o gestor deve considerar dimensões internas e externas, ok, análise SWOT, como análise da situação organizacional e análise de ambiente. Muito bem, gabarito certíssimo. É importante, nós vimos isso, né, várias vezes, vários são os autores que tratam dessa forma e está correto o item. Auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco, o planejamento estratégico de uma organização
torna-se relevante, ó, de novo aqui, ô Marcos, olha aí, ó. Ó, de novo. Somente quanto à implementação das metas resulta no alcance dos resultados de curto prazo. Estratégico não tem a ver com curto prazo, tá? E não é somente. Tá errado, beleza? Olha aí. Ah, eu não entendi nada, mas você não pode associar planejamento estratégico a curto prazo, tá errado. Curto prazo é o quê, pessoal? Planejamento operacional, execução, tarefa, beleza? Auditor do TCE Pernambuco aqui, 19 mil salário inicial. Deve dar para tomar um caldinho de feijão lá em Boa Viagem, tranquilo. Analista de gestão, vamos lá. O processo de administração estratégica é estruturado de forma geral com as seguintes etapas. E aqui é aquela questão que eu falei para vocês. Não existe uma única forma de administrar. Vai aparecer para você questão que vai trazer um modelo, você só tem que pensar se a ordem dessas etapas faz sentido. Ó. Diagnóstico da situação atual, análise do ambiente interno e externo, objetivos e estratégias, implementação, avaliação e controle dos resultados, que realimenta o processo. Famoso feedback. Beleza? Gabarito certo. É uma forma. Tá? E ele fala assim, o processo é estruturado e ele deixa bem claro, ó, de forma genérica, geral, sem algo muito específico, tá? Gabarito aí certo. Vamos lá. O diagnóstico estratégico em seu processo de análise externa e interna apresenta pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. A esse respeito, analise a alternativa correta. Vamos lá. A identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos, bem como ameaça e oportunidades, são suficientes para subsidiar o processo de tomar decisão. Não é, ó, veja bem, eu vou adotar uma estratégia com base nesses pontos fortes e fracos, mas só isso não me dá meios. Por exemplo, eu posso pegar o BSC, o Balance Scorecard, e mais a matriz SWOT, e os dois juntos para me indicar o que eu devo tomar decisão. Mas uma ferramenta por si só não é suficiente. Por isso que está errado. Tá? Na análise interna, a facilidade de se obter informações precisas faz com que seja possível classificar todo fator como forte ou fraco. Não posso afirmar que é todo fator como ponto forte ou ponto fraco. Existem situações que eu não consigo identificar. Né? Vai ter algum fator que não dá para saber se aquilo é um ponto forte ou se é um ponto fraco. Tá? Por quê? Porque ele talvez não se encaixa no objetivo, não se encaixa na visão, na missão da organização. Tá? Então não é todo fator que dá para ser classificado. A organização como um todo pode não ser parte integrante do seu ambiente, sendo o conhecimento efetivo do ambiente fundamental para o processo estratégico. Não. Segundo a teoria geral do sistema, toda organização é um sistema aberto. Então ela faz parte do seu ambiente, ela influencia seu ambiente e é influenciada por ele. Então o item está errado por causa disso. D. Embora sejam variáveis externas, as oportunidades podem ser controladas pela organização. Quê? Não, eu não consigo controlar fatores externos, então não podem. Não dá para controlar a concorrência, não dá para controlar as decisões do governo, não dá para controlar a demanda. São fatores externos que a empresa não consegue controlar, está errado. Letra E, diferentemente dos pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças representam as variáveis não controláveis, exatamente. Não consigo controlar os elementos externos da análise do diagnóstico estratégico, tá? Só os ambientes, os fatores internos. Questão bem bacana. Vamos lá, mais uma aí, ó. A metodologia SWOT é uma ferramenta de análise comumente utilizada em processos de planejamento estratégico, que permite analisar de forma complementar cenários internos e externos de uma organização. Tá certo, o problema que você poderia ver aqui era o tal do complementar, né? Ó, ela é uma ferramenta de análise de ambiente, ela não é a única, ela não é a perfeita, a única que existe, não. Ela é uma das ferramentas. O benchmark, por exemplo, é uma análise de ambiente. Tá?
adotar práticas, adotar condutas, processos que outras entidades adotam. Então não dá para você falar que a análise SWOT é a única, tá? Que realmente ela de forma complementar faz essa análise. Interessantíssima questão, né? Porque a gente estuda ela e fala assim, só tem ela, só é a única. Se não for ela, não tem outra. Não é assim, né? O COBIT, né? Olha, o Marcos falando aqui, o COBIT de engenharia de software também é uma ferramenta desse tipo de análise. Interessante, ó. Nem sabia disso daí. Porque é bem específico, né, da área de TI, né? A matriz SWOT, que tem a capacidade de visualizar ambiente interno e externo, tornou-se ferramenta para planejamento estratégico da organização. Lógico, é uma ferramenta de planejamento estratégico, não tenha dúvida. Vamos lá, mais uma. Na elaboração da análise do modelo SWOT de uma instituição hospitalar, a identificação do mercado de universidades especializadas em saúde e medicina é considerada uma oportunidade para a qualificação da equipe médica. Interessante, ó. Na análise de uma instituição hospitalar, a identificação de universidades em saúde é uma oportunidade para a qualificação. Eu tenho minha equipe lá do hospital, preciso de gente, sei lá, especializada em UTI, aí tem uma faculdade, né, uma universidade especializada com após o mestrado nessa área, isso é uma oportunidade que eu tenho para capacitar esse pessoal. E está correto, faz todo sentido, muito bacana mesmo. Essa questão, aquilo que eu falei, o CESP coloca na prática. Você tem que ser inteligente, tá? Tecnólogo em gestão pública. A existência de empregados pouco qualificados dentro de uma organização e necessidade de elevados investimentos para capacitar pessoas e manusear equipamentos são consideradas ameaças? Não. Fraquezas. Por quê, Vinícius? Porque fraqueza é ambiente interno e ameaça é ambiente externo. Olha só que interessante. Questão aí, cuidado para que você não se perca uma questão dessa. Meu ponto de vista, uma questão simples, mas que o contexto dela pode tirar você do caminho de acertar essa questão. Muito cuidado, tá? Mais uma aí. A análise SWOT é elaborada previamente ao processo de planejamento estratégico. Nem continua lendo, porque é junto com o planejamento estratégico que a gente aplica a matriz SWOT. Está errado, tá? Então não é antes, é junto. A ferramenta SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico, tá? Então não vem antes não. Mais uma, situação hipotética. Uma organização identificou em seu processo de análise ambiental que suas unidades em outros municípios contam com um quadro de pessoal carente de capacitação, com corpo gerencial. Quadro de pessoal carente de capacitação, corpo gerencial pouco comprometido. Então isso é uma ameaça? Não! Isso é uma fraqueza, porque é interno. E tem errado. Tá? Isso a gente está diante de um item interno, de um elemento interno, do ambiente interno, controlável. É só botar esse pessoal para capacitar e chibata nos gestores. Se o pessoal está pouco motivado, vamos motivar eles. O que a gente pode fazer? Aumentar o salário, aumentar benefício, proporcionar melhorias no trabalho, né? Dar mais desafios. É isso que a análise interna faz, né? Mais uma aí, ó. A matriz SWOT, ferramenta utilizada em planejamento estratégico, mapeia tanto oportunidades quanto ameaças, as quais são associadas à dimensão externa. A oportunidade e ameaça é fator externo, item errado. Tá? Bem simples, né? Às vezes questão muito simples, muito direta, outras mais complexas. Na análise SWOT, o planejamento abrange a relação entre as condições externas e internas, incluídas entre as condições internas as oportunidades. Não! Oportunidade é fator externo. E ele está falando em condição interna, o item está errado, beleza? Olha aí, o caçador vai ter oportunidade e ameaça. Bom exemplo aqui do Marcos, ó. É o externo, né? Muito bom. Mais uma lá, ó. Administração estratégica inicia-se com a análise de ambiente. Olha só. Eu posso adotar isso daí? Posso. Isto é, no processo de monitoramento do ambiente organizacional,
para identificação das oportunidades dos dias atuais e futuros pelo conjunto de fatores internos e externos. Exatamente. É uma forma de planejar, já começar pela análise do ambiente, até para você identificar o quê? Onde há demanda, onde há oferta, onde há procura, onde há ameaça. Para depois você, por exemplo, definir o que você vai fazer. Muito interessante, é uma forma de planejamento, tá? Mais uma, técnico do MPU. Após a realização de uma análise SWOT em determinada organização, identificou-se que o cenário nacional estava favorável ao debate de assuntos trabalhistas e que os trabalhadores da organização possuíam conhecimento altamente especializado. Assertiva. Nesse caso, o cenário favorável ao debate de assuntos trabalhistas constitui uma oportunidade, certo? É uma coisa boa externa, que não tem como controlar. E o conhecimento dos trabalhadores uma força, certo? Porque é interno. Juntas, oportunidade e força favorecem estratégias de fortalecimento da organização. Fortalecimento, desenvolvimento são sinônimos. O item está correto. Muito boa a questão. Olha só que interessante. Aqui ele já botou bem prático para você. Tá? Mais uma aí, ó. TRT 7. Entre os elementos da matriz SWOT estão: letra A, forças que são variáveis favoráveis, né? Aí vamos lá. Letra B, as forças que são variáveis ambientais favoráveis. Quando ele fala ambientais, ele está falando externa, tá? Tá? E aí, por que eu estou chegando a essa conclusão? Porque ele deixou aqui, são variáveis internas. Beleza? Vamos lá. As fraquezas são variáveis internas desfavoráveis. São, letra C, o gabarito. As oportunidades são variáveis internas, variáveis ambientais favoráveis, não internas. Veja que nessa questão o SESP adotou o quê? Algo ambiental é externo, algo interno é interno. Cuidado, só a nomenclatura que mudou, tá? Mais uma aí, matriz Gucci. O que é a matriz Gucci? É uma ferramenta que vai analisar isso aqui, ó, gravidade, urgência e tendência, para mapeamento de necessidade de pessoal no âmbito da melhoria de processo. Errado, porque eu vou utilizar a matriz Gucci para mapeamento de prioridades. Então, quanto mais grave, mais urgente, e a tendência é piorar, mais urgência, maior prioridade vai ser naquela ação. Tá? Isso é a matriz Gucci. A gente estuda isso mais em melhorias de processo do que planejamento estratégico, mas aqui apareceu nessa questão para vocês aí, tá? Mais uma aí, ó. Se uma organização necessita estabelecer prioridades para agir corretivamente acerca da insatisfação de clientes e seu atendimento, mas não dispõe de dados quantificáveis, o uso da ferramenta Gucci será adequado, certo? Porque aí você vai analisar a gravidade, a urgência e a tendência. Se eu não resolver, vai piorar? Vai. Então aí eu vou utilizar a matriz Gucci, tá? Ó, mais uma aí da matriz Gucci, ó. Na análise de processo, a matriz Gucci é uma ferramenta comumente utilizada para priorização de problemas e causas, embora não permita a análise de interdependência. Exato, só vai analisar o quê? Vai me dar uma escala de prioridade. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar, deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou pegar a gravidade, a urgência e a tendência e vou dar de uma escala de 1 a 5, ó. De 1 a 5, de 1 a 5. E vou multiplicar. Por exemplo, o maior número é 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. Então, se eu chegar a 125 pontos na matriz Gucci, quer dizer que aquilo ali tem uma urgência violentíssima. E se for 1, né? 1 vezes 1 vezes 1, a prioridade é praticamente 0, tá? Próxima aí, ó. Próxima e última. Em organizações que adotam estratégia genérica de diferenciação, é comum observar tecnologias de uso fácil, manutenção de autoridade centralizada e alto nível de padronização. Galera, se eu estou falando em diferenciação, eu preciso de flexibilidade. Então eu não posso ser centralizado e nem posso ter muita padronização, porque senão eu não vou conseguir fazer a mudança que eu preciso, a diferenciação que eu preciso, beleza? Muito bem, galera. Com isso a gente fecha aqui mais um bloco, esse bloco um pouquinho mais longo, para a gente fechar aqui de cerca de 35, 40 questões sobre esse tema. Resolva mais. O ideal é que você faça aí 100, 150 questões e eu encontro você no próximo bloco.
Excelentes estudos, qualquer coisa estou à disposição de você na área do aluno e no Instagram também. Um abraço, bons estudos e até a próxima.